Vamos pensar numa situação hipotética aqui, para quem está ouvindo a gente agora. Imagina que alguém encontra o parceiro estratégico absolutamente perfeito. Ah, aquele cenário dos sonhos, né? Exato. Tipo, uma mente brilhante da engenharia de software que complementa com perfeição o talento dessa pessoa para vendas corporativas. Aí, bum, eles têm a ideia do século. O famoso próximo unicórnio do mercado? Isso. Só que aí, avançamos 6 meses no tempo. A empresa que tinha tudo para dominar o mundo está completamente destruída. E não foi por causa da concorrência, sabe? Nem por falta de dinheiro no caixa. Geralmente é por algo muito menor. É paralisada por uma guerra fria silenciosa. Tipo, uma briga gigante sobre de quem é a responsabilidade de repor o pó de café na copa. Ou sobre porque um deles acha um absurdo absoluto ter que trabalhar no domingo à tarde. Nossa, isso é tão comum. É a realidade brutal dos bastidores. Pois é. E é com esse cenário caótico que a gente dá as boas-vindas a mais uma análise profunda. Eu tô super animado, porque hoje a nossa missão é mergulhar nas entranhas das dinâmicas de equipe. Vamos desvendar aquela anatomia invisível das parcerias que dão certo, né? E entender por que tantas outras afundam de forma espetacular. Exatamente. E olha, independentemente se quem nos ouve está planejando abrir uma startup amanhã de manhã, ou se está só tentando entender como escolher as pessoas certas para um projeto complexo da faculdade ou do trabalho, esse material que a gente vai analisar hoje, o famoso 22 pré-requisitos para cofundadores, é um tapa na cara. É um documento fascinante mesmo, porque o erro de cálculo sobre essas parcerias, ele começa muito antes do que o senso comum imagina, sabe? Sério? Como assim muito antes? É que quando a gente olha para a fundação de um projeto do zero, a tendência instintiva é procurar por alguém que seja genial, claro, ou alguém com quem a gente adore tomar uma cerveja no fim de semana. Ah, o amigo legal. Exato. O problema é que genialidade e afinidade social num barzinho não garantem de forma alguma um alinhamento sob pressão extrema. Não mesmo. A verdadeira mecânica de como duas pessoas colaboram diariamente opera, numas engrenagens ocultas que raramente são discutidas na fase da lua de mel de um novo projeto. Certo. Vamos desempacotar isso então, porque eu acho que existe uma idealização muito perigosa logo no começo. Com certeza. Sabe aquela fantasia de encontrar um cofundador que seja uma espécie de super-herói corporativo? O cara que faz tudo. Isso. Alguém que tenha todas as respostas, que, consiga fechar contratos complexos de milhões, escrever um código impecável em Python, liderar a equipe de design e ainda gerenciar a contabilidade sem nem suar a camisa. O famoso unicórnio humano que não existe. É. Então, o primeiro grande choque de realidade que a gente precisa colocar na mesa, e o texto bate muito nessa tecla, é aceitar a nossa imperfeição. A busca pela perfeição individual é o que mata a equipe antes mesmo dela nascer. Nossa, sim, o foco inicial nunca, jamais deve ser a busca pela perfeição numa única pessoa, mas sim a busca pela perfeição na complementariedade entre duas ou mais pessoas. Peças de quebra-cabeça, né? Exato. O ecossistema de inovação fala exaustivamente sobre isso. Ter habilidades que se encaixem. O exemplo mais clássico que o material traz é a famosa dupla formada pelo hacker e o empreendedor. Aquele estereótipo do Vale do Silício. Esse mesmo, ou seja, você tem alguém com foco obsessivo na construção tecnológica, o produto interno, e outra pessoa com foco absoluto no mercado externo. Alguém para trazer o dinheiro para dentro de casa. Trazer receita, investimento, falar com o cliente. Mas olha o viés cognitivo mais traiçoeiro que a gente enfrenta nesse momento. É o viés da similaridade. Explica melhor isso pra gente. Nós somos biologicamente programados para gostar, confiar e nos aliar a pessoas que pensam exatamente como nós, sabe? Faz sentido. Pessoas que têm a mesma formação acadêmica que a gente, que resolvem problemas usando a mesma lógica, a gente quer clonar nós mesmos. Nossa, e pensando por esse lado, me veio uma coisa na cabeça. É exatamente como tentar montar uma banda de rock. Como assim? Se eu sou um baterista e, de repente, encontro outro baterista absolutamente incrível, um prodígio, a tentação de chamar esse cara pra minha banda é gigantesca, né? Sim. Vocês se entendem perfeitamente. Exato.
A gente se entende, a gente fala a mesma língua rítmica, a gente ri das mesmas piadas super de nicho sobre tempo musical. Aham. Mas e aí? O que acontece quando a gente sobe no palco pra valer? Dois bateristas tocando juntos, tentando liderar e editar o ritmo da mesma música ao mesmo tempo. Eles não vão criar uma harmonia nova. Vão criar um ruído insuportável. Ruído insuportável e uma competição interna gigante. A redundância de talento não constrói nada na prática. Para a música acontecer de verdade, a pessoa precisa engolir o orgulho e trazer um baixista. Alguém que domina um instrumento que você mal sabe segurar. É a analogia perfeita. E o que é fascinante aqui é que a consequência prática dessa redundância de papéis no mundo dos negócios é uma paralisia estratégica imediata. Paralisia. Imediata. Pensa num caso onde dois fundadores são profissionais brilhantes, mas ambos em design de interface. Certo. Só que nenhum dos dois tem a menor noção de como estruturar um fluxo de caixa ou de como conduzir um ciclo de vendas B2B, que às vezes demora 6 meses para fechar. E o que acontece com a empresa? Ela morre de inanição antes mesmo de lançar a primeira versão do produto, porque, inevitavelmente, ambos vão gravitar em torno do que eles gostam e sabem fazer. Que é desenhar telas bonitas. Exato. Ficam desenhando botões cada vez mais perfeitos no aplicativo enquanto o oxigênio financeiro da operação simplesmente acaba. O dinheiro evapora. Caramba! Então a força de uma liderança nos estágios iniciais não vem de ser capaz de fazer de tudo um pouco. Não, de jeito nenhum. Vem de ter uma clareza quase brutal sobre as próprias incompetências. O verdadeiro valor está em saber onde você é fraco. O autoconhecimento acaba sendo uma ferramenta de sobrevivência do negócio. Totalmente. O mapeamento não é sobre listar o que você sabe fazer, mas sobre mapear exatamente onde está o buraco negro no seu conhecimento. Aham. A pessoa precisa ter a maturidade de dizer em voz alta: olha, eu sou incapaz de gerenciar pessoas e não tenho a mínima paciência para lidar com burocracia tributária. Engolir o ego mesmo. Sim, e somente com esse diagnóstico feito é que você consegue ignorar o seu instinto natural de se aliar aos seus clones. Aí sim, você vai buscar de forma cirúrgica a peça do quebra-cabeça que se encaixa naquele buraco. Fantástico. Certo. Mas vamos avançar um passo na nossa linha do tempo aqui. Vamos lá. Digamos que a gente resolveu esse quebra-cabeças das habilidades. Lindo. Encontramos o baixista e o baterista que se completam perfeitamente. Cenário ideal. A próxima grande armadilha, seguindo os documentos, é o repertório que eles vão tocar. Porque de nada adianta ter uma equipe técnica espetacular se o baterista quiser fazer uma turnê tocando death metal e o baixista quiser gravar um álbum acústico de bossa nova. A banda vai implodir antes de gravar a primeira música. Exatamente. O que nos faz mergulhar num ponto nevrálgico dessa análise, o teste do porquê. Nossa, o porquê é tudo. É a ilusão perigosa de achar que apenas ter uma boa ideia juntos é suficiente, sabe? E ignorar as motivações ocultas de cada pessoa da equipe. E a mecânica das habilidades complementares que a gente acabou de falar é totalmente inútil se o destino final não for exatamente o mesmo. E o texto lista 3 cenários super específicos de incompatibilidade de motivações, né? Lista. E são perfis clássicos, que na superfície, ali no começo, parecem estar super alinhados trabalhando no mesmo projeto, mas que fundamentalmente vão colidir de frente. Qual é o primeiro? O primeiro perfil é o do construtor de currículo. Como é que esse cara opera? É aquela pessoa que entra na sociedade porque quer adrenalina de criar algo do zero, quer muito status, o título de cofundador no LinkedIn, sabe? Sei bem. Mas no fundo da mente dela, ela já tem um plano de saída muito bem definido. Em 2 anos, vai abandonar a operação para fazer uma pós-graduação no exterior ou tentar uma vaga de diretoria numa grande corporação. Ou seja, um compromisso com data de validade carimbada. Exato. E o segundo perfil é o do mercenário do lucro rápido. O próprio nome já diz bastante coisa. Pois é. O foco absoluto dessa pessoa é injetar o máximo de energia possível para criar um produto mínimo, gerar alguma atração e vender a operação inteira na primeira oferta minimamente lucrativa que aparecer na mesa. O objetivo dele é, colocar o dinheiro no bolso logo. Minimizar o estresse ao máximo e partir para o próximo negócio. E, finalmente, temos o terceiro, que é o construtor de legado. Esse é o que quer ficar por longo prazo. Isso. Alguém que quer se dedicar em tempo integral para construir a obra da vida dele. Alguém que está disposto a abrir mão de tirar dividendos no curto prazo e quer passar a próxima década construindo uma instituição sólida. Bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante.
porque eu preciso fazer um papel de advogado do diabo. Pode fazer. Mas não é possível que essas pessoas simplesmente alinhem seus objetivos no meio do caminho se a ideia for muito boa. Como assim? Pensa bem, me parece que rola um otimismo de que as coisas se ajeitam com o tempo. Se o produto for genuinamente revolucionário e a empresa decolar muito rápido, o sucesso não tem o poder de curar essas divergências iniciais. Você diz o dinheiro entrando? Sim. Se o dinheiro começar a entrar pesado e a atração for óbvia, o cara que queria ir para pós-graduação simplesmente desiste de ir embora. Ou o cara do lucro rápido vê o potencial absurdo e decide ficar por longo prazo. A vitória financeira não une as pessoas. Não, definitivamente não, e é um otimismo muito, muito perigoso acreditar nisso. Sério? Mas por quê? Porque a realidade operacional, e o autor deixa isso claríssimo, mostra que o sucesso faz o exato oposto. O sucesso funciona como uma lupa gigantesca. Uma lupa. Sim, ele transforma pequenas fissuras iniciais numa cratera que engole a empresa toda. Pensa nas métricas de vitória de cada um desses perfis que a gente citou. Certo. Se a empresa sofre meses no vermelho, eles até podem continuar super unidos pelo instinto de sobrevivência. É todo mundo contra o mundo. Mas imagina que a startup atinge um sucesso inicial incrível em 18 meses. Um sonho. E um grande concorrente aparece e oferece, digamos, 2 milhões de reais para comprar a operação inteira ali na hora. Uau. O fundador, que é o mercenário do lucro rápido, olha para esse cenário e decreta: vencemos o jogo. Vamos assinar essa papelada amanhã de manhã. Claro, para ele, esse é o ápice do sucesso, é a linha de chegada. Exato. Já o fundador, que é o construtor de legado, vai olhar para essa exata mesma oferta de 2 milhões e enxergar como um fracasso total. Um insulto, quase. Ele vai argumentar: isso é um absurdo. Se a gente continuar operando, nossa empresa vai valer 100 milhões em 5 anos. A gente não pode entregar nossa tecnologia por trocados agora. Nossa. E aí a coisa quebra. É nesse exato momento que a fundação da startup racha ao meio. A equipe se volta uma contra a outra na primeira grande decisão estratégica, porque a métrica de sucesso para cada um é incompatível. O que significa dar certo é diferente para eles. Diferente demais, o alinhamento das motivações não é só um detalhe bonitinho para debater num retiro corporativo. É a força gravitacional que impede a parceria de se despedaçar. A própria ideia de sucesso vira o gatilho da destruição. Que ironia. Pois é. Bom, então, recapitulando nosso processo mental aqui. A gente garantiu as habilidades complementares, né? O baixista e o baterista. Aham. A gente passou horas conversando abertamente e destrinchamos as nossas motivações. E garantimos que ambos têm o mesmo porquê. Ambos querem construir o império de 10 anos. Tudo pronto, certo? A teoria tá blindada. A gente já pode abrir empresa. Ainda não, calma lá. Não, o que falta? Falta a grande pergunta. Como é que vocês vão trabalhar no dia a dia? Ah, entramos no choque de realidade da rotina. Exatamente. É aí que a magia acaba e o atrito real começa a aparecer. O dia a dia tritura as melhores intenções estratégicas. Como esses hábitos de trabalho impactam a relação? O texto traz muito forte o conceito de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Existe um choque de ritmos que gera um ressentimento muito, muito tóxico e veloz. Dá um exemplo para quem está ouvindo materializar isso. Imagina que você tem um fundador com uma atitude mais laissez-faire, sabe? Aquela mentalidade super flexível. Ele quer muito tempo livre, prefere acordar tarde, começar a trabalhar no meio da manhã. Fazer umas pausas mais longas à tarde. Isso. E talvez ele até produza muito melhor de madrugada, num ritmo todo orgânico e solto. Certo. Mas, do outro lado da mesa, o parceiro dele é alguém altamente dedicado e que opera num modo de foco quase obsessivo. Um profissional que quer estar na mesa às 7 da manhã, em ponto, e quer empurrar a máquina num ritmo de guerra durante 12 horas seguidas por dia. Nossa. E olha, a questão aqui não é julgar quem tem o estilo de vida moralmente superior. De forma alguma. O ponto central é a fricção. Exato, não há certo ou errado na preferência de vida. A questão é que essa simetria na entrega diária cria fraturas de percepção muito graves. O que trabalha 12 horas vai surtar. Ele vai, inevitavelmente, começar a sentir, em poucas semanas, que está carregando todo o peso do projeto nas costas. O outro está dormindo enquanto ele está suando sangue. A falta de sincronia na cadência corrói o respeito mútuo. E é nesse ponto da rotina que as dinâmicas esbarram num tema que é extremamente sensível hoje em dia:
É até polêmico, na verdade. O falso fascínio do trabalho remoto. Sim, o debate feroz sobre onde o trabalho acontece. O texto afirma que, embora escritórios virtuais, equipes virtuais, usar o Slack, fazer videochamados no Zoom estejam super na moda, o autor não tem certeza de que essa seja a melhor forma de construir uma startup. Ele é bem cético quanto a isso para o começo da empresa. E aqui, peraí, eu preciso te questionar, porque isso vai contra tudo que o mercado prega hoje em dia como o futuro do trabalho. É verdade. Trabalhar de qualquer lugar não é o padrão da indústria hoje. Quero dizer, permitir que as pessoas sejam nômades digitais não é o ápice da eficiência. O texto está realmente dizendo para ignorar a revolução do trabalho remoto. Se conectarmos isso com o quadro geral, sim, para o estágio de fundação, ele está dizendo exatamente isso. Mas por quê? A gente tem empresas enormes que nasceram 100% remotas. Obrigar as pessoas a irem para um escritório não é um passo gigantesco para trás? O argumento de contratar o melhor talento global é válido, claro, mas a gente precisa separar as exceções das regras estruturais. Esses casos famosos de empresas totalmente remotas do dia zero são notáveis justamente porque eles são raríssimos. Eles são um ponto fora da curva, então? Completamente. O que a gente precisa entender é o porquê por trás dessa afirmação do autor. Qual é a natureza do ambiente de uma startup recém-nascida? É um caos quase, absoluto. Sim, e nesse caos, decisões monumentais precisam ser tomadas de forma extremamente rápida. Sobrevivência minuto a minuto. E o pior, tomadas com informações profundamente imperfeitas e falhas. Para você conseguir saltar no escuro, junto com o seu sócio, sem paralisar de medo, o valor de construir rapport, sabe? Aquela sintonia, a conexão de confiança. O entrosamento? Esse entrosamento presencialmente é imenso. A latência de comunicação no modelo remoto é um problema grave para essa sintonia fina inicial. Entendi. Ficar esperando uma resposta no chat pode matar o momento. Matar microinteração rápida. A formalidade de agendar uma chamada de vídeo de meia hora para debater um problema que surgiu num segundo, isso esfria a máquina. É a perda da osmose do escritório, né? Aquela coisa de você ouvir o seu parceiro suspirar tenso depois de desligar o telefone e você já saber que precisa intervir antes mesmo dele falar qualquer coisa. Exatamente. A leitura da comunicação não verbal é fundamental para a sobrevivência em tempos de crise. Vivenciar juntos a mesma tensão no ar do mesmo cômodo. Por isso é crucial concordar com horários, dias no semana e comprometer-se a estar no mesmo lugar no início. E tem um aviso muito crucial que o texto dá sobre esse alinhamento, antes da gente mudar de assunto, né? Tem sim, e é um aviso grave. Defina todas essas regras de hábitos, rotina e local de trabalho antes de distribuir o equity. A participação acionária. Isso, a divisão das ações da empresa. É preciso acender um sinal vermelho gigante sobre essa pressa de fatiar o negócio no primeiro dia de bar. Porque depois que as ações são divididas legalmente e os contratos assinados, o casamento está consumado. É muito, muito difícil desfazer a parceria ou dar um passo atrás se você descobrir um mês depois que o sócio não tolera o ritmo de trabalho. Reverter isso é um pesadelo logístico e emocional. E jurídico? Começam batalhas que drenam o foco e o escasso dinheiro que a startup tinha. A empresa morre por asfixia legal. O que nos dá um gancho perfeito para entrar no nosso tópico final, que é a realidade brutal de manter a startup viva. Startups definitivamente não são para os fracos de coração. Nem um pouco. É preciso uma energia assustadora. O texto fala muito sobre os requisitos de sobrevivência, né? A carga física e emocional exigida. Sim, a demanda de energia passa por fases. É preciso ter energia para crescer o produto inicial. Depois, energia para conseguir escalar a operação para milhares de clientes. E, acima de tudo, energia pura para sobreviver. Essa última é a tal da resiliência, certo? Exato. Porque as coisas não vão ser só difíceis, elas vão ativamente dar errado. Um grande investidor vai recuar na véspera de assinar. O sistema vai cair no meio do lançamento. E encontrar alguém resiliente que enfrente esses tempos difíceis sem se desanimar facilmente é raro. Alguém que apoia a equipe em vez de procurar culpados e se encolher. E aqui a gente entra num paradoxo muito interessante. A gente conversou no início sobre a importância dos papéis bem definidos.
o baixista e o baterista. Sim, a complementariedade. Tipo, um cuida de engenharia e design, o outro cuida de vendas, marketing, mas o texto alerta para um grande perigo, que é a falta de flexibilidade. Aquela famosa atitude tóxica de "isso não é a minha função". Ah, essa atitude é o atestado de óbito da startup. E o detalhe mais memorável que o autor traz para ilustrar isso é fantástico. É muito cru. A regra de tirar o lixo. Literalmente tirar o lixo. E não é uma metáfora chique de negócios, né? É ir lá, pegar o saco fedorento da copa e levar para a calçada. Sim, fazer tarefas que estão teoricamente abaixo da sua descrição de trabalho formal ou coisas que você nunca fez antes na vida. A imprevisibilidade da rotina da startup não se importa com os títulos bonitos no seu LinkedIn. E sabe, lendo isso, me veio uma imagem muito clara na cabeça. A vida numa startup é como estar num pequeno barco de madeira no meio de uma tempestade horrível. O mar revolto. É. E de repente, um tronco bate, o casco racha e começa a entrar muita água no barco. Você, lá no meio do oceano, não cruza os braços e diz: olha só, eu sou apenas um navegador, a responsabilidade de tirar água é sua, que é o marinheiro. Se você fizer isso, todo mundo afunda junto e morre afogado. Exato. No meio da crise, você não lê o seu contrato para ver suas atribuições. Você pega um balde e começa a trabalhar, seja lá o que precisa ser feito. O requisito inegociável aqui é a flexibilidade absoluta. A humildade de descer para o tático, seja varrendo o chão ou sim esvaziando o cesto de lixo porque o investidor está chegando e a sala está suja. E esse é o teste de caráter que mostra que você deixou o ego do lado de fora. Fantástico. Então, o que tudo isso significa, afinal? Amarrando os fios de tudo que a gente analisou hoje. Vamos lá. Escolher um cofundador perfeito é casar competências completamente opostas, mas com visões de futuro e hábitos de rotina idênticos, sem espaço para egos inflados. E o sucesso dessa empreitada depende tanto da capacidade de tomar decisões com informações imperfeitas, quanto da humildade extrema para tirar o lixo no fim do dia. É o equilíbrio perfeito entre o macro e o micro, né? Isso me deixa com uma provocação bem profunda para quem está ouvindo a gente refletir. Até a próxima análise. Manda ver o que é. Se a gente acabou de estabelecer que um excelente cofundador de startup precisa ser esse canivete suíço, hiperflexível, frenético, disposto a tirar o lixo e trabalhar lado a lado num ritmo quase insano e caótico, o que acontece quando a startup sobrevive e se torna uma gigantesca corporação de sucesso? Uau! Será que essas exatas qualidades de improvisação e instinto de sobrevivência que fazem o cofundador perfeito na garagem são as mesmas que o tornam impulsivo, perigoso e completamente obsoleto na sala da presidência 5 anos depois? Essa é uma subversão incrível. O herói da guerra sendo o perigo na paz. Uma perspectiva fenomenal para quem está ouvindo continuar pensando a respeito. Bom, fica aqui o meu super agradecimento pela companhia de quem esteve do outro lado conosco nessa imersão de hoje. Foi excelente. Encorajo fortemente que vocês comecem a observar essas dinâmicas não apenas nas startups da moda, mas em qualquer grande colaboração na vida de vocês. Projetos de faculdade, na família, no trabalho. E lembrem-se, quando o barco balançar, não tem vergonha nenhuma em pegar o balde. Um abraço e até a próxima análise profunda.